Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vibrando Alto. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre missão de alma, porque surgiram algumas dúvidas. A gente falou também, ao mesmo tempo que falou da parte individual, a gente falou da parte coletiva e alguns ficaram um pouco confusos. Então esse vídeo de hoje vai ser para falar mais da parte individual e como cada um pode seguir na sua missão, encontrando as sincronicidades, seguindo as sincronicidades. E vocês vão saber um pouquinho como a gente leva essa parte do universo, deixando o universo nos guiar no presente. E é isso que a gente vai compartilhar aqui um pouquinho com vocês, sobre missão de alma e estar no presente. Então vamos assim, vamos imaginar que a nossa vida, né, é um quebra-cabeças, né? Que a nossa missão de alma, no caso individual, seria um quebra-cabeças. Então o que acontece? Ao longo da vida, o universo vai nos apresentando alguns caminhos, algumas sincronicidades para que a gente possa ir encontrando cada pecinha desse quebra-cabeça. Diversas pessoas chegaram pra gente, né, em atendimentos, perguntando: nossa, mas eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei, eu quero descobrir logo minha missão de alma, eu quero descobrir e ir reto de uma vez só, me dedicar somente a isso. E aí, meus amigos, minhas amigas, é que começa a parte mais gostosa da coisa. Porque não existe isso de uma missão só, você faz isso só a vida inteira e acabou. Não, né? O pior, vamos dizer assim, não existe pular de agora para onde você quer estar. Não existe isso. Você vai construindo o teu caminho aos poucos, né? Não é assim, de repente você vai acordar com aquela coisa na cabeça e aquilo vai acontecer e eu vou trabalhar a vida inteira naquilo. Não é nem assim. Por que não é assim? Assim, né? Algumas pessoas pode ser que aconteça, porque aí é algo que ela precisa urgentemente trabalhar naquele momento, vamos dizer assim, porque já passou todo o tempo que tinha que passar e ela é obrigada, vamos dizer assim, a acordar ali rapidamente e a trabalhar. Né? Mas mesmo assim essa pessoa ela descobre de uma hora para outra, mas tem outras coisas ao longo do caminho que ela precisa descobrir sozinha, para que então ela possa dar os próximos passos em sua jornada. E com todos nós é a mesma coisa, gente. Então assim, tem um quebra-cabeça. Então o universo ele vai te dando uma pecinha de cada vez. Então ele vai te dar uma peça do quebra-cabeça. Vamos supor, eu começo a montar o quebra-cabeça sempre pelas bordas, pelas beiradas, que é mais fácil, né? Que são aquelas bordas do retângulo, enfim, ou depende do quebra-cabeça, pode ser circular, enfim, quadrado, enfim, né? Mas ele começa pelas bordas. Vamos supor, então, que ele começa te dando as bordas, né? Então ele vai te dando um cantinho aqui, outro cantinho ali, para que você possa se situando. Então você vai, pega uma pecinha do quebra-cabeça, você vive aquela pecinha através de experiências e aprendizados, né? E quando você já viveu o que tinha que viver naquela pecinha, vamos dizer assim, daí o universo vem te dar uma outra pecinha e assim as coisas vão desenrolando. São fases do nosso trabalho e do nosso desenvolvimento, né? Porque no começo do nosso despertar, as pessoas precisam de muitas coisas para que a atenção delas se foque, se dirija em um determinado lugar ou em determinada direção. Então as sincronicidades, elas vêm com tudo no começo. Por quê? Porque o universo ele quer que essa pessoa em específico acorde, porque já está na hora dessa pessoa despertar, está na hora dessa pessoa começar a trabalhar na coletividade, começar a fazer a viagem interior também, né? Se desenvolver e também contribuir para tudo isso que está acontecendo, essa transição. E está acontecendo com muita gente. Por isso que a gente já comentou em outros vídeos da ascensão que está acontecendo, que as pessoas estão, de repente, entrando em doenças como depressão, como outras coisas que começam a enxergar e aí começa a constatar coisas, tendo que frequentar psicólogos, psiquiatras, porque eles dizem que a pessoa tá ficando maluca e daí por diante, como a gente já tinha comentado. Mas eu não quero entrar nisso aí. Mas o que a gente quer falar com isso geralmente quando a gente está no começo, o universo ele move mundos para pegar a nossa atenção. Então você vê números repetidos a todo minuto,
no teu celular, no teu relógio, na empresa, no computador da sua empresa, ou você vai baixar um arquivo e ele termina no 1111, ou ele termina no 2222, ou ele termina no, enfim, 1, 2, 3, 4, tem várias sincronicidades. A minha era 1133. Teve um meu era 1111, teve inclusive uma pessoa que a gente atendeu faz pouco tempo, que ela falava que quando chegava às 11h11, sei lá, tava assistindo Discovery Channel, sei lá, que ela e o marido dela assistindo televisão, dava 11h11, a televisão ficava preta, aparecia na tela 11h11, né? E daí as coisas depois voltavam ao normal. Então, assim, olha só, cada pessoa tem um modo diferente, né? Além disso, além dos números, pode ser o quê? Pode ser sonhos vívidos, você pode começar a ter mais, né, experiências no astral, te remetendo a alguma coisa que você precisa despertar. Teu guias, mentores vêm conversar, trazer uma mensagem que vai te deixar com a pulga atrás da orelha durante a noite no sonho, ou alguém vai falar alguma coisa no teu dia a dia, lembrando algo que o teu mentor falou no sonho. Você nem relaciona uma coisa na outra, mas você começa a refletir. Ou então você despertar. Ou então você, de repente, tá no YouTube vendo algum vídeo e vem uma sugestão de outro vídeo que tem continuidade, que tem sentido pra você, que responde alguma dúvida sua, ou você tá andando na biblioteca, sei lá, ou no shopping, e você vê alguma coisa que te remete àquele assunto, entende? Então, placa de carro com a mesma sequência, ou enfim, nós também tivemos várias pessoas que têm sincronicidade com determinados lugares. Então vamos supor que a pessoa tem alguma sincronicidade, está ligando ela a Minas Gerais, então ela começa a ver pessoas que moravam em Minas Gerais, pessoas que já moraram lá e vêm falar que compraram terreno, ou enfim, terapias que vêm do nada. É uma infinidade de páginas, possibilidades, de sincronicidades que podem acontecer na vida de qualquer pessoa. Essa é a grande verdade, né? Mas o que a gente quer tentar aqui é para o fato de que não adianta a gente ter muita sede ao pote, né, de querer descobrir, querer fazer assim de uma hora para outra, enfim, tudo que o tempo do universo não é igual ao nosso tempo, né? Às vezes a gente tá descobrindo muita coisa, a gente fica muito ansioso, quer saber mais. Ainda mais a geração Y, né? Que é acelerada. Os millennials, enfim, tal. Então, tem que ter paciência, porque após essa fase que o universo te bombardeia com sincronicidades, vem uma calmaria. Essa é a verdade. E as pessoas se desesperam com a calmaria. Elas pensam assim, nossa, em vez de aproveitar a calmaria. Eu perdi a conexão, ou então porque não, alguma coisa não tá certo. Calma. Nesses momentos, o que quer dizer o seguinte? O universo precisou de muito esforço para chamar sua atenção, para te despertar para um determinado assunto. Então você começa a ir atrás, né? Um monte de coisa acontece, enfim, tal. Depois, num determinado momento, você não precisa mais de tantas provas, vamos dizer assim, tantas sincronicidades. Porque você já sabe que isso existe. Justamente. Já sabe que está acontecendo. É o momento de você, então, interiorizar, né? De você começar a ouvir o seu coração, as suas intuições, né? Deixar o seu sentir falar mais alto que o seu pensar. O universo faz a primeira parte, que é colocar você para pesquisar, colocar você para se questionar. E daí por diante, quem começa a fazer as pesquisas e as coisas começam a acontecer uma atrás da outra, somos nós. Quando a gente já entendeu onde a gente está indo, o que está acontecendo, por que está acontecendo, aí é o momento que a gente vai interiorizar, como o Fernando falou, e vai começar a se dedicar fazendo a nossa parte. Né? E aí, depois que a gente vai se desenvolvendo, o que acontece? O universo já tem a gente, vamos dizer assim, no caminho certo. Então vem uma peça de cada vez do quebra-cabeça para você começar a construir o seu caminho, a sua missão. Para que você não fique desesperado. Porque é assim, se ele te desse várias pistas ao mesmo tempo, a gente não saberia o que fazer com elas. A gente não consegue entender nenhuma pista, a gente demora meses e anos até para entender uma pista que o universo nos dá, para que nós chegamos até lá onde ele quer que a gente chegue. Imagina se ele desse várias ao mesmo tempo, a gente não chegaria a lugar nenhum, né? Então a gente precisa desse tempo de introspecção, compreender nossos sentimentos, as coisas que estão acontecendo, chegar mais próximo dos nossos guias e mentores, começar a trabalhar com a nossa equipe de luz, com a nossa equipe de apoio espiritual que está aí presente,
mesmo que a gente não sinta tanto quanto no começo, a presença deles, eles estão ali, eles estão nos dando aquele período de descanso para que a gente mergulhe internamente de fato. E para que a gente se prepare, né? Na verdade, também psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, aterre as informações e energeticamente, para que a gente possa cada vez mais dar o próximo passo. E o que acontece? Quando a gente começa a mergulhar nesse mundo do universo, é muita coisa deslumbrante, é muita coisa que a gente quer aprender, e a gente percebe o quanto a gente estava dormindo e sei lá, trocentos anos da nossa vida que a gente quer recuperar em um ano ou em um mês. E não é assim. É com calma, é com paciência, uma peça de cada vez, né? E com bastante discernimento, deixando o coração sentir a trabalhar, né? Porque esse é o momento, de fato, que você vai ter acesso a informações de diversas fontes, né? A gente já falou isso outras vezes, né? Na internet, enfim, tal, em livros, enfim, tem informações de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é fonte, de tudo é de espírito, é de extradimensional, enfim, tem de tudo. Então, esse é o momento que você começa também a fazer o discernimento, né? Então você começa a captar um monte de informação desde o começo, você começa a ver o que de fato ressoa com o seu coração, né? Você começa a trabalhar a sua intuição, começa a trabalhar com seus guias e mentores de forma mais, né, presente, de forma mais ativa, né? E você então começa trilhando o caminho daquilo que ressoa com o seu coração. Exatamente. E outra coisa que também a gente tem que comentar é que, por exemplo, viver no presente é peça fundamental para que a gente consiga alcançar a nossa jornada, para que a gente consiga ir desenvolvendo ela de cada vez. Nós temos uma mente linear e o universo vai nos dando pistas de uma forma linear para que a gente compreenda, né? Então a gente tem que ter paciência, tem que ter calma, mas a gente tem que confiar no que a gente está recebendo. Não adianta a gente pedir uma resposta e quando essa resposta vir, a gente questionar essa resposta. E a gente falar, poxa, mas será que é isso, sabe? E ficar ali meses e meses e meses e meses e não confiar no universo. A gente já gravou um vídeo também no comecinho do canal falando sobre como a gente tem que pedir, confiar, acreditar naquilo que o universo está trazendo e nos dedicar àquilo e receber aquilo que ele está nos trazendo para entender. Então a gente tem que perguntar, mas tem que também estar aberto para receber esse direcionamento. Com certeza. Confiar nesse direcionamento. Então, por exemplo, por que no viver no presente é essencial para que nós possamos dar o próximo passo na nossa missão? Porque no presente é que está a chave para a próxima pecinha, vamos dizer assim. Próximo passo, né? Porque o universo vai trazer pra gente uma determinada situação, um determinado trabalho que seja, por exemplo... Uma experiência, Uma experiência, porque vamos supor que a gente precisa se lidar ainda com algumas coisas, se curar ainda internamente. Então ele vai nos direcionar para isso, para ter essa cura primeiro e depois continuar o nosso caminho. Porque assim, se enganam as pessoas que acham que a gente está aqui só para ajudar os outros e a fazer pelos outros. Não, a gente não tem só essa missão de ajudar o outro e por exemplo, com essas sessões de soul coaching que a gente dá. Não, porque são dois trabalhos. Nós temos que fazer o nosso trabalho interno, temos que nos dedicar também ao nosso despertar, à nossa consciência, ao nosso desenvolvimento, não parar nunca de estudar, de trabalhar, de ter experiências. Porque quando a gente para o trabalho interno de cada um de nós, esse trabalho aqui não pode continuar. Porque um trabalho está ligado no outro. Então quem trabalha com a espiritualidade tem que sempre lembrar disso, não pode esquecer. Você tem dois trabalhos quando você trabalha com a espiritualidade, você trabalha com o despertar. O seu interior e o da coletividade, que você passa para outras pessoas também, para que elas também sigam no caminho delas. Então, quando a gente começa a adentrar isso daí, por exemplo, quem trabalha com reiki ou terapias holísticas no geral, radiestesia, você não pode esquecer de você. É aquela história da massagista que só faz massagem e não recebe. Não, ela para ter um corpo saudável, para poder também fazer massagem em outras pessoas, ela precisa ter um corpo saudável, sem nenhum problema no pulso, com os músculos em ordem, um corpo também
forte para poder ter essa condição de fazer massagem vamos dizer assim, e dar uma experiência a outras pessoas, né? Então ela também precisa se cuidar. E quando ela não se cuida, ela acaba acarretando problemas físicos no futuro que pode até impedir ela de continuar nessa profissão. Então é a mesma coisa, uma coisa está atrelada na outra. A gente não pode esquecer disso. Nosso trabalho nunca pode parar. Vamos lembrar, né? Aqui a gente falou um pouquinho da gente, mas assim, você que está assistindo agora a gente nesse momento, você também está trabalhando na espiritualidade de algum modo. Pode ser até de modo inconsciente, mas você, cada vez que você medita, ou cada vez que você vai atrás de uma informação nova, compartilha uma experiência num comentário de um vídeo para incentivar outras pessoas também a irem atrás e se desenvolverem. Ou cada vez que você se interioriza e fica, né, um pouco mais introspectivo para poder entender o que está acontecendo na sua vida, enfim. Então, a partir do momento que você desperta, você é mais um ponto de luz, né? Ancorando a luz aqui na Terra. E você acaba assim influenciando outras pessoas que estão à sua volta. Com a sua energia, ou com o seu pensamento, ou com as coisas que você transforma em você. Justamente. Então, por mais que você pense que você, que eu trabalho no escritório, eu trabalho não sei onde, enfim, tá lá só estudo, eu não me dedico 100% a fazer terapias, mesmo você que acha que o que você faz não ajuda, você está redondamente enganado. Porque o seu padrão energético sim ajuda, os seus exemplos de mudança de vida sim ajudam muito, né? Porque você lidera pelo exemplo, as pessoas ficam então curiosas em saber o que está acontecendo com você, né? E param para te ouvir, né? Você fala, planta mais uma sementinha, entende? Então, você pode acreditar, o pouco que você acha que você faz é bastante, ajuda sim, né? Mas lembrando, se você não fizer o trabalho interno, como a Aline falou, você não tem a possibilidade de ajudar o externo, né? Uma coisa está ligada sempre na outra. Porque lembrando, o externo, né, é um reflexo do espelho, né? O externo reflexo tem a parte interna, né? Então, se você trabalha a sua cura, o seu amor, a sua saúde, enfim, tudo, a sua harmonização de modo geral, você vai ver isso ao seu redor também, ao lado de fora de você. Então, o que a gente recomenda para as pessoas que estão no caminho de buscar a sua missão é estar no presente. Eu sei que a gente fica empolgado, querendo chegar lá logo, mas não é assim. Às vezes a gente fica tão empolgado que a gente acaba não prestando atenção no que o universo quer nos trazer e a gente dá um passo muito maior que a perna e depois tem que regredir. A gente tem que dar um passo para trás para voltar naquilo que a gente estava, para poder compreender aquilo e dar o passo que de fato nós deveríamos ter dado. Essa é uma experiência que nós tivemos, que a gente ter um passo mais, vamos dizer assim, maior que a perna. Um passo maior que a perna, naquele momento foi necessário, mas a gente percebeu que teve que dar um passo novamente para trás para poder estar em alinhamento com aquilo que o universo queria que nós estivéssemos, que foi a nossa mudança de Campinas para cá. E isso acontece muito com as pessoas, mas a gente não tem paciência para entender que é só uma fase. Quando a gente recebe uma peça do quebra-cabeça, a gente tem que compreender o que o universo quer que a gente compreenda, o que ele quer que a gente aprenda com aquilo. E vamos trabalhar aquilo, então vamos focar naquilo primeiro. Então, por exemplo, se você está trabalhando, se o universo está te trazendo sensações, experiências que passaram já, mas que ainda machucam dentro de você, o que ele está te trazendo aí? Ele quer que você cure primeiro essas suas feridas que ainda estão abertas. Para que depois que você trabalhar todas essas suas feridas, quando elas estiverem prontas e curadas, que você estiver bem, para que você dê um próximo passo e receba uma nova pista. E aí você vai começar a trabalhar nessa nova pista e se desenvolver e ver o que o universo quer daquilo, o que ele quer que você absorva ali. Porque aos pouquinhos você pode até não estar percebendo, mas você está construindo o seu caminho, a sua missão de vida. No presente também. Não vamos esquecer disso. Então, se você pensa, se você está recebendo, por exemplo, repetidamente uma pista, quer dizer que ainda não é suficiente. O que foi trabalhado pode ser ainda que não esteja suficiente. Que a gente tem que voltar e ver o porquê que a gente está sendo levado a olhar para aquele sentimento de novo, ou para aquele buraco, enfim, que ainda tá ali. E a Aline falou que tem questão de cura, né, sentimentos, feridas, enfim, tal. Mas pode ser outras coisas, né, do cotidiano. Pode ser assim,
sei lá, então eu despertei, eu vou largar tudo, morar no interior. A gente já falou, não recomendo que isso seja feito, porque, né, tem que ter todo um planejamento, tem que ser faseado, enfim, tudo. Mas cada um é cada um. De repente você deu aquela louca, quer morar no interior, larga tudo. Né? Mas de repente você vê que esse não é o seu caminho, mas você naquele momento por impulso. Foi levado a agir daquele modo. Então você vai, vive a sua experiência no interior, isolado, enfim, tal, e você vê que aquele não é o caminho. Então você volta. Mas por que não deu certo? Aí você começa a questionar o universo, por que ele te levou pro caminho errado? Ou se você, enfim, seguiu o caminho errado, que não era seguido, se você não ouviu diretamente o que o universo tinha pra dizer. Às vezes o universo nos dá uma pista que tem, sei lá, um tanto assim, né, de informação. Só que a gente não consegue entender 100% dessa informação, a gente entende 50%. Às vezes o nosso ego faz a gente entender só 50% e não quer que a gente entenda os outros 50%. Então ela acaba sendo um pouquinho confuso aí pra gente. Mas a gente tem que parar pra refletir e fazer as coisas com calma, na tranquilidade. Se você está sendo guiado para meditar mais, foque nisso, foque nos seus contatos na meditação, foque nas experiências que estão acontecendo na sua meditação. É aquela história, pessoal. A gente tem que estar no presente para poder identificar o próximo passo. E se o próximo passo ainda não veio, quer dizer que alguma coisa que a gente já recebeu, a gente ainda não fez o que tinha que fazer 100%. Justamente. A gente só vai conseguir a próxima pista, o próximo passo, quando a gente finalizar o passo que eles já nos deram anteriormente. Então não vamos querer atropelar as coisas, vamos ter mais paciência, mais calma. A gente tá aqui, muitas pessoas já estão aqui reencarnando várias vezes, então vamos aproveitar que a gente está desperto e fazer a coisa certinha, viver no presente, sem estar ficando no futuro ou no passado. Vamos curar o nosso passado e vamos dar para essa chance, nessa vida que a gente despertou, e de estar desperto, novas possibilidades. Vamos estar abertos a sermos uma versão melhor de todas as outras que a gente já foi. Só que para isso a gente precisa também tá aterrado, tá fazendo, não esquecendo das coisas materiais que a gente tem que fazer. Então assim, não é tanto no céu, nem tanto na terra. A gente precisa estar no meio, mixando as duas energias dentro da gente. É por isso que a gente vê. Quando a gente esquece que a gente tem que fazer, ter aterramento, a gente está muito elevado, a gente também não encontra a próxima pista. Quando a gente está muito aterrado, esquece da espiritualidade, a gente também não recebe a próxima pista. Então nós precisamos encontrar essa harmonia, esse equilíbrio para dar o próximo passo. Tá bom, pessoal? Então essa era a mensagem de hoje. Nos vemos no próximo vídeo. E namastê. Tchau.